Bom, pessoal, esse aqui é um review de um ano que eu comprei este torno, tá? Bom, gostei muito, tá? Achei o equipamento fantástico, mas tem algumas considerações a fazer. A primeira delas é que eu sou completamente amador, tá? Antes de comprar esse torno, eu nunca tinha visto um torno na minha vida, tá? Pessoalmente. Só vi fotos e vídeos na internet. Nunca tinha mexido num torno, nem chegado perto de um. Tá? Então a minha experiência é só limitada a este torno, o que eu estudei e o que eu fiz nesse um ano com esse equipamento. Tá? Então uma coisa que serve até de dica, que foi um erro que eu cometi, que eu comprei este torno, ele chegou em 2 dias. Comprei na loja do mecânico, chegou em 2 dias. Só que as minhas ferramentas de corte eu tinha comprado na China e elas demoraram 15 dias para chegar. Então eu fiquei 15 dias com o torno aqui, doido para mexer nele, sem ter o que fazer. Então eu fui para a internet e fiquei procurando defeitos no torno. Tá? Isso foi um grande erro, tá? Porque como eu não tinha experiência nenhuma no torno, nunca tinha usinado nada, eu fiquei vendo vários vídeos e achando problema no torno. E a maioria dos problemas que eu achei não eram problemas. Tá? É uma questão mesmo do projeto desse tipo de equipamento. E acabei causando problemas onde não tinha. Tá? Então a primeira dica que eu dou para quem compra esse torno e é amador igual eu, né, e nunca mexeu num torno antes, compra o torno, chega, limpa ele, desmonta o suficiente para limpar e lubrificar e coloca peça para usinar. Tá? Aprende a usinar primeiro antes de querer mexer no torno. Né? Essa aí é o que a experiência mostrou. A sorte é que eu tomei a decisão de não fazer nenhuma modificação que fosse permanente. Né? Todas as modificações que eu fiz poderiam ser reversíveis. Então eu comecei a usinar e ter resultados péssimos, porque também eu era péssimo em usinagem. Então eu reverti, voltei tudo do jeito que estava. Falei assim, não, vou começar a aprender a usinar, vou usar material conhecido, não usei sucata, comprei alumínio. Tá? Comecei com alumínio, que é mais fácil de usinar, para aprender a mexer, aprender a operar, antes de partir para as modificações. Vocês podem até ver que o torno tem bastante modificação hoje. Tá? Depois eu vou fazer vídeos sobre as modificações que eu fiz. Mas a minha dica é essa: use materiais conhecidos, não usa sucata, nada do tipo. Tá? Comece com alumínio para que você aprenda a mexer no torno, entender como ele funciona bem antes de mexer. Uma das coisas que eu fiquei encucado foi com folga. Tá? Então eu procurava folga, tentei de várias vezes, mexi nos parafusos de ajuste aqui, mexi tanto nos parafusos de ajuste da inclinação da porca do fuso que eu estraguei uma das roscas dele. Tá? Então, e é algo bem difícil de mexer. Tá? Então, se você não está com tempo, se você quer só usinar, usa o torno do jeito que está, obtenha os resultados que tem, conheça os materiais, conheça suas ferramentas de corte, né? Conheça as velocidades, o que dá para fazer e depois parta para as modificações. Tá? Sobre ferramentas de corte, foi uma outra coisa também que me deu muita confusão. Que eu comecei com muita coisa diferente, usinando materiais diferentes, com ferramentas diferentes, testando várias coisas, sem conhecer. A primeira ferramenta de corte que chegou foi essas que são de soldadas. Tá? Eu consegui resultados péssimos, meus resultados ficaram horríveis com essa. Tá? Eu não tinha como afiar elas, tá? Eu não tenho moto esmeril, eu não tinha nada disso. Então, muita gente trabalha com esse tipo de ferramenta e consegue resultados ótimos, não foi o meu caso. Tá? Provavelmente, é bem provável, com certeza a culpa é minha, não é da ferramenta, mas foi algo que foi difícil para mim, tá? Como eu não conhecia trabalhar com esse tipo de ferramenta. Tá? Logo depois dessa ferramenta chegaram as ferramentas com inserto. Tá? Aí mudou tudo. Cara, eu estava mexendo com alumínio, consegui resultados ótimos com essas ferramentas.
tá? Muito bons mesmo, principalmente alumínio. Aí depois de alumínio eu fui passar para aço, tá? Aí eu comecei a ter resultados mais ou menos, tá? Mas vamos falar sobre ferramenta de corte, tá? Hoje eu nem uso mais as soldadas, tá? Um dia ainda vou tentar de novo, né? Hoje que eu tenho mais experiência, eu posso tentar de novo, mas eu gostei muito do inserto e não vi por que mudar no momento. Uma das coisas que eu tentei depois foi os bits, tá? Então, só que aí para ter bit, para trabalhar com bits, você precisa ter moto esmeril, você precisa saber afiar. Então, para o iniciante, talvez não seja uma boa ideia, tá? Apesar de que é uma das ferramentas mais versáteis para um torno pequeno, porque um torno pequeno desse ele tem 48 quilos, então ele não tem muita força. E insertos, eles não são muito afiados, então eles requerem que o torno tenha rigidez para poder usinar, tá? Porque senão você acaba empurrando muito as peças, né? Eu cheguei a fazer rosca mesmo com contraponto e a ferramenta empurrar tanto a peça que chegar até o contraponto balançar um pouco, porque o torno não tem tanta rigidez porque não tem tanto peso, tá? O contraponto é leve, né? Até a ferramenta, até a alavanca de prender ele, ela é pequena, então é difícil você colocar muita força. Eu cheguei até a trocar a minha, tá? Mas é algo perigoso também, porque agora eu consigo colocar força demais, né, para prender a peça. Mas foi uma das coisas que eu notei. Os insertos, eles não são muito afiados. E com bits você consegue fazer a fiação que você quiser. Você pode dar uma curva maior para obter um resultado mais limpo, né? E precisar mais de força, mas você também pode deixar algo mais afiado, tá? Esses aqui estão bem afiados mesmo, né? E conseguir um resultado bom. Então, assim, uma outra dica do torno é quanto mais afiada a ferramenta que você utilizar, nesse tipo de torno, melhor, tá? Porque ele é muito levinho, tá? Então, seu resultado vai ser melhor, tá? Esse é o único bits que eu tenho afiado, tá? Eu fiz como teste para ver se eu conseguia afiar e obter bons resultados. Consegui, tá? Eu fiz outras afiações que ficaram muito ruins, tá? Essa aqui foi o meu melhor resultado, tá? E eu gostei de usar esse tipo de bits no torno, tá? Eu até cheguei a fabricar um outro suporte em alumínio, tá? Que eu fiz um adaptador para fresar no torno. Depois eu vou mostrar para vocês também, tá? Em outro vídeo. Mas para mim, para quem está começando, é um pouco caro, mas eu acho que vale a pena. Você tira muita variável da frente, tá? Você não precisa saber afiar, você não precisa ter modo esmeril, você não precisa comprar os bits, você não precisa saber de posicionamento. Então um kitzinho desse acho que vem com 7 hastes e cada haste vem com o seu inserto, né? Então eu acho que vale a pena, tá? E uma outra dica que eu descobri, tá? Eu no passado, todas as minhas artes elas vieram cada uma com seu inserto correspondente, tá? E eu cheguei até a comprar, tá? Lá tudo na China, tá? Eu nunca vi um inserto original, isso tudo é falsificado da China, tá? São baratos, eu lembro que na época eu paguei acho que R$ 30 em cada caixinha, com 10 insertos, tá? Mas são todos falsificados. Então, um inserto desse aqui no Brasil, né, um original, ele deve custar o valor de uma caixa inteira, tá? Então todos esses insertos que vêm da China são falsificados. Eu já tentei pegar até os números de série e jogar no site dos fabricantes e realmente é falsificado, tá? Então, assim, tudo que eu falar sobre insertos aqui considerem que eu só trabalho com inserto falsificado, tá? Ou seja, o chinês, não sei, é falsificado porque essa marca não é de produção de lá, tá? Mas bom, esses insertos amarelos eles são para aço, tá? Eles cortam bem alumínio, tá? Eles cortam bem o aço com passos leves, mas eles têm essa questão de não serem muito afiados, tá? Então eu tinha comprado insertos próprios para alumínio, tá? Esses insertos aqui eles têm uma ponta bem mais afiada, tá? O ângulo deles é diferente, então eles têm uma ponta bem afiada.
Então eu comprei esse para alumínio e falei, um dia eu falei, vou experimentar usar um inserto de alumínio em aço. Putz, melhorou muito, cara. Tanto é que eu abandonei completamente os insertos para aço. Hoje eu só uso tanto para aço como para alumínio, eu uso insertos próprios para alumínio. Nesse mini torno ficou fantástico, porque ele é bem afiado, ele consegue tirar mais material de uma vez sem empurrar demais a peça. Ele corta mais. Então, num torno fraco, isso aqui mostrou muito bom. Tá? Uma outra questão que eu tive, o problema foi a recartilha. Eu comprei aquela recartilha comum que a gente sempre vê o pessoal usando, aquela recartilha com duas peças que empurram contra, com duas rodas que empurram contra a peça. Tá? Para alumínio até que funcionou legal, mas para aço eu não consegui força no torno para ir. Então, pesquisando nos fóruns gringos, eu descobri esse tipo de recartilha. Tá? Ela é interessante porque a força não vem, a força a força, né, que ela faz das rodas contra a peça, ela vem dessa rosca e não do torno. Então eu aperto, passo, aperto mais um pouco, passo, então eu consigo dar força só aqui. Lógico que força o torno, tá? Mas eu consigo um resultado tanto em aço quanto em alumínio, tá? Vale a pena. Agora está muito caro, tá? Eu olhei os preços de novo, agora ela já não foi barata, mas na época acho que eu paguei R$ 200 nessa recartilha na China. Agora ela deve estar quase R$ 400 por conta do dólar, mas eu acho que quando o preço baixar vale a pena, tá? Eu gostei muito dela. É muito fácil de fazer o recartilhamento nesse torno utilizando ela, tá? Bom, quanto ao suporte, o castelo de troca rápida vale muito a pena. Eu quando eu pensei em comprar um torno 2 anos antes, eu já tinha até comprado o castelo na China e estava guardado para quando eu comprasse o torno. Então eu nem cheguei a usar o castelo de original, eu usei só esse castelo de troca rápida, tá? E cheguei a fazer até, ó, tô fazendo os meus próprios suportes, tá? Demora um pouco, mas fica bem feito, tá? E a vantagem é que não precisa ficar regulando a altura, ou seja, eu nem sei como é que usa o castelo normal. Eu sei como é que usa, né, porque eu já vi, mas o castelo original eu nunca usei. Eu já tirei e substituí por esse assim que o torno chegou. Então eu acho que é algo que vale a pena também, auxilia no aprendizado, tá? Então essa aí é um review do torno, das dicas, né, que eu tenho para quem está começando e para quem é amador igual a mim, tá? É um torninho bom, tá? Tem muita coisa para fazer nele, para melhorar, tem, mas ele do jeito que vem já é muito bom, já dá para fazer muita coisa legal nele. E em comparativo com outros tornos do mercado, eu gostei, porque os mesmos tornos desse projeto já vem com a placa. Esse aqui já vem com a placa de 100, enquanto os outros vêm com a placa de 80. Normalmente os outros similares a eles têm um motor de 350 watts e esse tem de 500. Tá? Para mim foi bom, ele já veio 127, para algumas pessoas vai ser ruim. Tá? Como eu tenho as duas tensões aqui, mas ainda não coloquei o 220 na minha oficina, então para mim foi bom que eu já não precisei nem trazer os cabos aqui, que todas as minhas máquinas são 127. Então eu gostei desse fato. Tá? O fato também dele já ter a trava do contraponto, ser por alavanca e não por chave. Esse é um diferencial para outros tornos, né? E deixa eu ver, de vantagem eu acho que é isso. De resto ele é igual a todos os outros tornos, tá? Ele só faz rosca em milímetro, tá? E não fazem uma rosca polegada. O pessoal diz que consegue fazendo algumas misturas de engrenagens, mas o problema é que o fuso aqui é métrico. Ele tem um passo de 1,5, então você não consegue uma rosca em polegada precisa. Ela sempre vai, cada pedaço da rosca ele vai perder um tanto de precisão, tá? Então se for uma rosca muito curta em polegada, eu nunca tentei, tá? Eu já vi o pessoal dos vídeos, eles até montam algumas tabelas de, de engrenagens para que você consiga fazer com polegada, mas eu nunca tentei,
Tá? Até porque a maior parte das minhas roscas que eu faço são todas métricas mesmo. Então é isso, pessoal. Valeu!